O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade, aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações serão realizadas em Deus. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Podemos sentar. Queridos irmãos e irmãs, estamos nos aproximando da semana maior do nosso calendário litúrgico, a Semana Santa, onde vamos celebrar os mistérios centrais da nossa fé, a paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E nesta caminhada quaresmal que estamos realizando, somos convidados a buscar a conversão sincera do nosso coração, que, como nos lembrou já o profeta Joel, na quarta-feira de cinzas, é necessário rasgar não as nossas vestes, mas o nosso coração. A verdadeira conversão, ela brota de um coração humilde, um coração que se reconhece pecador, limitado, necessitado da graça, do auxílio de Deus. E é por isso que nós estamos hoje aqui na casa de Deus, porque não somos ilimitados, porque não somos independentes, autossuficientes, mas muito pelo contrário, somos necessitados da ajuda, do auxílio, da graça de Deus. Nós ouvimos na primeira leitura de hoje o livro das Crônicas, em que nos fala do período muito doloroso na vida do povo de Israel. O autor narra o período antes do exílio da Babilônia, informando que naquele tempo todos os chefes dos sacerdotes e o povo multiplicaram as suas infidelidades, as suas iniquidades.
praticaram coisas abomináveis, próprias dos outros povos que adoravam deuses pagãos, e profanaram o templo de Jerusalém. Profanaram o templo de Jerusalém, sobretudo porque o culto não era condizente com a vida, com o testemunho que este povo realizava. Então, por causa disto, também excluíram os mensageiros, os oráculos de Deus, os enviados que o Senhor mandou para anunciar a sua boa nova. E por causa disto, o povo de Deus passará por muitas provações, por muitas dificuldades. Nós podemos ler esta passagem a partir da teologia da retribuição. Muitos preferem esta chave de leitura, acreditando que Deus, Ele é como um contador que pega o seu livro, que pega o seu balancete, que faz no final de cada dia a sua contabilidade, olhando o número exato de boas e más ações. Esta vertente, esta ótica, ela foi totalmente superada pela vida, pelo ministério, pelo perfil de Deus traçado por nosso Senhor Jesus Cristo. Deus não é um patrão, mas Deus é um pai. E o pai não fica com uma caderneta anotando cada queda, cada momento de fracasso na vida do seu filho. O pai simplesmente ama, o pai simplesmente acolhe, o pai simplesmente deseja a felicidade não só para os seus filhos, mas também para todos. Aqueles que vivem o mandamento do amor, o mandamento da caridade, observam, por exemplo, o decálogo, os 10 mandamentos, os preceitos dados por Deus, não como um peso. Para aquele que vive a caridade, não há necessidade nem de decorar os 10 mandamentos ou os 613 preceitos que eram observados no Antigo Testamento. Porque quem vive o amor, quem vive a caridade, vive tudo. A pessoa que ama é incapaz de voltar as suas costas para Deus. A pessoa que ama é incapaz de pecar contra o 5º mandamento. Não mata, não rouba, não furta, não cobiça as coisas alheias, não fica triste com o bem, com a realização, com o progresso, a edificação do outro, do próximo, mas pelo contrário, se alegra. Então é desta forma que nós precisamos olhar a primeira leitura de hoje. Não a partir da teologia da retribuição, mas a partir da teologia da gratuidade, do amor. A teologia pregada e vivida por nosso Senhor Jesus Cristo. E como nós podemos explicar os males que o povo recebeu? Os males não são castigos de Deus. Acreditavam que os justos receberiam bênçãos e os iníquos receberiam castigos, receberiam provações, dificuldades. Então, os problemas que surgem na vida do povo de Israel, como são elencados aqui na primeira leitura do segundo livro das Crônicas, são consequências. Os castigos, eles são consequências pelo mau comportamento do povo. Não são oriundos de Deus, são oriundos justamente são consequências do comportamento, do mau uso do seu livre-arbítrio, da liberdade que o povo fez. Então, por isso, por causa das suas infidelidades, porque viveu mal, porque não soube fazer bom uso do seu livre-arbítrio,
o povo de Deus foi deportado para a Babilônia e ficou ali como escravo, sob o domínio do rei Nabucodonosor. E como eu disse, Deus não é um patrão, mas Deus é Pai, Deus é Senhor, Deus, como vai dizer São João, é amor, Deus caritas est. E Deus então suscita não um libertador no meio do povo de Deus, mas suscita um libertador pagão, alguém que não é temente a Deus, alguém que não pertence ao povo de Israel, Ciro, o rei da Pérsia, para libertar o seu povo. Então Ciro, mesmo não sendo temente a Deus, reconhece a fé do povo de Israel e concede então dinastia, liberdade para o povo e se propõe a reconstruir com o povo de Deus o templo de Jerusalém. Amados irmãos, na segunda leitura de hoje, o apóstolo São Paulo se dirige à comunidade de Éfeso para narrar uma grande verdade, que a salvação, a justificação, não é fruto do esforço humano, mas é fruto da bondade de Deus, da gratuidade de Deus. É claro que Deus deseja salvar-nos, contando sempre com a nossa cooperação, com a nossa adesão, com a nossa abertura, com o nosso assentimento. Mas a salvação não é fruto, nem mesmo das nossas boas obras, das coisas boas que realizamos. Não fazemos coisas boas pensando que um dia Deus vai nos retribuir. Fazemos coisas boas porque somos simplesmente filhos de Deus. E que seria uma incoerência para os filhos de Deus não viverem a sua essência, que é a bondade. Nós somos filhos daquele que é o sumo bem, o bem por excelência, aquele que é bom, Deus é bom. Então, enquanto filhos, nós devemos também praticar o amor, devemos praticar a bondade. Seria uma incongruência confessar a nossa fé num Deus bom, num Deus que é amor, e vivermos o ódio, vivermos a ignorância, vivermos nas trevas. Então São Paulo nos diz que a justificação, a salvação, não é fruto das nossas boas obras, mas é fruto da graça, da liberalidade de Deus. Então nós herdamos o reino dos céus, não compramos o reino dos céus. E o evangelho de hoje, São João nos diz que assim como foi levantada a serpente de bronze no deserto, assim também será levantado o Filho do Homem, no alto da cruz. A serpente de bronze foi construída, foi fundida para que o povo de Deus, sendo picado, uma vez que foi picado pelas serpentes venenosas, ardentes no deserto, porque murmuraram, eles contemplavam a serpente de bronze e eram curados das suas enfermidades. Assim também será levantado o Filho do Homem, como a serpente que foi levantada numa haste, num poste, numa vara, o Filho do Homem também será elevado. E da árvore da cruz, ele nos salvará não da picada de serpentes ardentes, mas nos salvará do pecado, das trevas, do mal. Então o Filho do Homem, vai dizer São João no Evangelho de hoje, foi enviado ao mundo não para condenar o mundo, não para mandar os homens para o inferno, mas para salvá-los, para justificá-los. É interessante porque João, ele diz que nós já estamos salvos. Aqueles que creem já estão salvos, e aqueles que não creem
já estão condenados. Ao contrário, vai dizer São Mateus que a salvação e a condenação se darão no fim dos tempos. Capítulo 26 de São Mateus vai dizer que no fim dos tempos, Deus virá com os seus anjos, Jesus, o Filho do Homem, virá com os seus anjos e ele fará a separação, vai tirar o joio do trigo, do meio do trigo. E ele fará a separação, as ovelhas do lado direito e os cabritos do lado esquerdo, ou seja, os benditos do Pai do lado direito e os malditos do lado esquerdo. E para os benditos ele abrirá os céus e para os malditos a condenação. Serão condenados. Por que João fala que nós já estamos salvos agora, neste momento? Agora, no já, no agora, no hoje, no exato momento que estamos vivendo. E Mateus fala para o futuro, porque os dois estão falando de tempos distintos, diferentes, de duas vindas distintas. João hoje no Evangelho se refere à primeira vinda do Senhor, ou seja, Jesus que se encarnou no seio de uma família, a família de Nazaré, uma família pobre, simples, para redimir, para justificar a humanidade. Todos aqueles que escutaram a palavra do Senhor e professam a sua fé em Cristo, são batizados, fazem o seu assentimento de coração às verdades da fé, se associam à vida de nosso Senhor Jesus Cristo, esses já estão salvos. Ou seja, Jesus veio para salvar, não para condenar. Jesus veio para promover, Jesus veio não para tirar a vida dos outros, como eles aguardavam o Messias para trazer uma guerra, para aniquilar todos os inimigos da casa de Israel, mas Jesus vem para salvar a partir da sua entrega, a partir da sua doação. Mas o Senhor, como eu disse, que nos chamou a esta existência, Ele nos chamou prescindindo de nós, sem nos consultar, Ele nos criou, Ele nos trouxe para este mundo. Ele nos salvará a partir do nosso assentimento. É preciso haver a resposta do homem. Ou seja, São João nos diz hoje que Jesus fez tudo o que é necessário para que nós nos salvemos. Tudo que o Senhor poderia fazer, Ele o fez. Ele se entregou por nós. Através da sua morte, através da sua cruz, da sua doação, nós já somos salvos. Mas agora Ele deseja receber a nossa resposta, para que a sua salvação se concretize em nossa vida. Aquilo que Mateus vai transportar para o futuro, para o fim dos tempos. Então, queridos irmãos, nós estamos neste ínterim, nós estamos neste intervalo, nós já somos salvos, mas agora, da parte do Senhor, já somos salvos. Mas agora depende da nossa resposta, da nossa adesão. Se queremos ou não participar da sorte de Deus, se queremos ou não participar do seu reino, da sua vida, do seio da comunidade perfeita, a Santíssima Trindade. Peçamos, através desta Eucaristia, que o Senhor nos conceda a graça de fazermos a nossa passagem das trevas para a luz. O Senhor nos diz no Evangelho de hoje que aqueles que estão nas trevas não gostam da luz, ficam incomodados com a luz. Porque nas trevas a gente não enxerga a essência das coisas. A identidade das coisas nos é ocultada. Nas trevas nós conseguimos esconder os nossos vícios, os nossos pecados, esconder a nossa identidade. É preciso vir à luz. Muitas vezes nós temos essa dificuldade até no momento da confissão. Temos dificuldade de dar nomes aos nossos pecados. E se a gente não consegue superar este obstáculo,
É como ir ao médico e não dizer onde dói. Quais são os sintomas da patologia, da enfermidade? O médico não vai poder fazer nada. Precisamos dizer se é no pé, se é no braço, se é na cabeça. Precisamos dizer como isso se manifesta para que ele tenha uma ciência, um diagnóstico. E assim também a nossa vida espiritual. Não podemos permanecer nas trevas, não podemos tratar os nossos pecados como tratamos animais domésticos, vamos domesticando, vamos acompanhando o seu crescimento e em relação aos pecados, nós não podemos mimá-los, nós não podemos tolerá-los, suportá-los. Em algum momento, é preciso vir à tona, é preciso vir à luz. E quando nós fazemos este movimento, nós alcançamos a cura, nós alcançamos a justificação. É sempre melhor caminhar na luz. É muito melhor caminharmos na luz, é vantajoso caminharmos na luz. Por mais doloroso que seja, precisamos viver na verdade, na sinceridade e pedir que o Senhor nos trate com caridade, com misericórdia. Ele, como não é patrão, como refletimos no início da reflexão, Ele é um Pai, Ele saberá tratar-nos como verdadeiros filhos. A mãe não despreza o seu filho porque dá mais trabalho que os outros, né? Não deixa de amá-lo por isso. Então Deus também ama a todos, ama aqueles que estão dentro de casa, aqueles que não dão trabalho, mas também ama aqueles que estão distantes, que querem caminhar ainda longe da sua graça, como o filho pródigo, que queria conquistar a sua felicidade, a sua liberdade, longe da casa do Pai. O Pai não impede, porque Ele respeita o nosso livre-arbítrio, mas Ele fica lá na janela. De vez em quando Ele põe a escada, sobe no telhado para ver se o filho está voltando. É assim também a nossa relação com Deus. Ele faz isso conosco. Ele fica sobre os telhados para ver se nós estamos voltando para o seu amor, para a sua misericórdia, para o seu coração. Que Maria Santíssima, Nossa Senhora das Dores, a Virgem Lacrimosa, interceda para que nós façamos, como filho pródigo, esse caminho de conversão, de regresso para a casa do Pai, para participar do banquete. Como diz a palavra, haverá alegria neste dia, pois para Deus há mais alegria por um só pecador que se converte, que muda de vida, do que por 99 justos, 99 que não precisam de perdão, que não precisam de remédio. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.